Doutora Adil, seja bem-vindo a essa noite, né? Eu, como da diretoria científica da Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro, dou as boas-vindas ao nosso presidente, o professor Adilson Camargo, e também aos nossos palestrantes, Dr. Paulo Randan e Dr. Bruno Pinheiro, para que nós possamos ter uma noite de muito conhecimento científico, que com certeza vai acrescentar nas nossas vidas profissionais. Nós vamos sortear ao final 5 inscrições para o Brasit do dia 28. Vai ser feito, pelo menos é o que está programado, né? Com as pessoas participantes e um programa que faz um sorteio online. Então, eu pretendo colocar isso para todos assistirem ao final. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos e eu vou passar a palavra ao nosso presidente, o professor Adilson Camargo. Boa noite a todos. Hoje estamos dando sequência aí à nossa 5º webinar. Foi uma coisa planejada por todos nós. A Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro se programou para isso. Não foi fácil, um ano de pandemia, mortes terríveis em todo o mundo, mas estamos dando essa sequência. Hoje vamos ter a oportunidade de falar sobre reabilitação em atletas, com abordagem sobre infiltração com procedimentos guiados ou não, vantagens e desvantagens. Contaremos com a participação do Dr. Paulo Randan e o Dr. Bruno Pinheiro, que são médicos experientes nessas ações médicas e principalmente com atletas. Dessa vez, contamos com o apoio institucional da Sociedade de Medicina do Exercício e do Esporte do Rio de Janeiro, que também eu sou o presidente, da Associação Médica Fluminense, na figura da doutora Zerina Caldeira, da Academia Brasileira de Reabilitação, na figura do doutor e presidente Hilton Koch, e também da Brazos, na figura do seu presidente Paulo César Randan, que nos dá a honra hoje com a sua palestra, e do sorteio do evento, que vai falar sobre osteoartrite, osteoporose, sarcopenia e infiltração. Hoje nós contamos com a participação especial e o apoio institucional do CREMERGE, uma instituição fantástica no Rio de Janeiro, que sempre apoia o médico. Eu gostaria de agradecer ao CREMERGE pela preocupação com a formação dos médicos do Rio de Janeiro, esse apoio fundamental para o desenvolvimento das sociedades, das especialidades e com a consequente qualidade do atendimento médico ao paciente, vem se fortalecendo nessa gestão e ajudando a todas as sociedades de especialidades e, hoje, nesse contexto, a nossa. Então, gostaria de agradecer ao presidente, Dr. Walter Pares. Hoje vamos contar, muito honrosamente, com a figura do vice-presidente, Dr. Marcelo Hertal, que é primeiro secretário da SBOT e vice-presidente do CREMERGE. Eu gostaria de agradecer muito ao CREMERGE, parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito. Professor Paulo, o senhor pode começar a sua palestra. Muito obrigado, doutora Adilson, muito obrigado, doutora Patrícia da Flon. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o tratamento por infiltração e já deixando claro aqui uma preocupação que é da própria atual diretoria da Sociedade de Medicina Física e Reabilitação, a Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, onde eles entendem que o pequeno lesado é algo muito importante e muito esquecido pelo fisiatra, inclusive. Ficou-se durante muito tempo preocupado no tratamento do grande lesado, no traumatismo raquimedular, no uso de toxina botulínica, nas sequelas neurológicas de toda sorte, mas esquecem que o processo reabilitacional passa por esse aspecto.
A disfunção biomecânica que ocorre em qualquer articulação, obviamente, ela vai estar impactada na dificuldade do ato cinesioterápico, e isso é proporcionado com muito grau de melhora, eu diria que mais de 70% de grau de melhora, após um procedimento infiltrativo. Então, o objetivo dessa aula aqui é falar um pouco sobre infiltração, falar um pouco sobre conceituação, mas discutir um pouco da nossa experiência, principalmente com atletas, e fazendo algumas inserções da prática clínica. Então, esse será o nosso roteiro, onde nós abordaremos as indicações, contraindicações e as principais moléculas, né? Vamos falar um pouco sobre corticoide, falar um pouco sobre antiobotóxicos, vamos falar um pouco sobre hialuronato de sódio, tão em moda, que são os visosuplementos, plasma rico em plaquetas, células troncos, e vamos falar um pouco de bifosfonato. Eu acho que vocês ficaram até um pouco assim, ora, mas o que tem a ver bifosfonato com técnicas infiltrativas? Realmente não tem muito a ver, mas vocês, no momento oportuno, entenderão por que ele está aí. E eu hoje eu estou assim, bastante preocupado com o método, a partir do momento que nós estamos agora com uma consulta pública essa que envolve a inclusão na DUT ou não de uma consulta feita pela Abrange referente às técnicas de infiltração ou punção articular. Então, isso está aberto à classe médica e existe a possibilidade da exclusão do rol da ANS dos procedimentos de infiltração e punção articular, às cegas ou guiadas, o que eu particularmente considero um absurdo, né? E ali eu li com um pouco de calma algumas das alegações de membros da AMB e da Sociedade de Reumatologia. Sinceramente, me faz imaginar que a maioria desses médicos realmente não tem experiência com infiltração. Se o tivessem, entenderiam de uma forma diferente. Mas, colegas, entrem e procurem saber sobre essa consulta pública e deem a sua opinião, que é muito importante sobre isso. Acho que a grande questão que nós temos aí em relação ao tratamento por infiltração, sobretudo em atletas, por conta do histórico de tantos atletas que não foram beneficiados por tratamentos infiltrativos, seja lá por que forma ou por que motivo, mas criou-se um estigma na medicina do esporte, sobretudo que o atleta diz, nossa, minha carreira acabou, se eu vou fazer uma infiltração aqui, a minha carreira acabou. E isso aconteceu por conta disso tudo aqui, ó. Na realidade, nós temos aí o Garrincha como exemplo maior disso, e perguntaram para ele, já no fim da vida dele, como jogador, 2 coisas que você não faria mais, Garrincha. Ele dizia, eu não assino mais contrato em banco e não tomo mais injeção no joelho. Isso posto porque faziam injeções de anestésico no intervalo dos jogos do joelho do pobre do Garrincha, coitado, e ele jogava e se prejudicava cada vez mais. Nós temos também o exemplo aqui do Roberto Miranda, um jogador do Botafogo da década de 70, que foi da seleção brasileira. Esse rapaz teve uma lesão seríssima no tendão de Aquiles, provocada por infiltração no tendão de Aquiles, e hoje a gente sabe claramente que não se deve infiltrar tendão. Então, quer dizer que as coisas eram feitas de uma forma mais ou menos iatrogênica, né? E aqui a gente tem o Diego, que foi um brasileiro, jogador da seleção espanhola, que foi submetido a um tratamento empírico com um derivado de soro de égua para tratar uma lesão músculo-esquelética, quer dizer, uma coisa inadmissível, né, na minha visão. E mais embaixo aqui a questão do edema ósseo coelano, quando a gente for falar sobre a questão do ibandrolato. Então, acho que tudo na vida tem indicação, a infiltração não é diferente. Eu acho que ela deve ser realizada depois que você analisar riscos e vantagens do teu tratamento. Mas, especificamente voltado para a nossa finalidade, o tratamento por infiltração, ele visa conter a dor, conter a inflamação e melhorar a função articular. Então, você tem indicações, obviamente, apenas para citar, todo tipo de doença articular degenerativa, seja ela infecciosa ou não, as patologias periarticulares, traumáticas ou não, ou inflamatórias, associadas a outras doenças
que levam a esse tipo de quadro, que não é o objetivo da aula, como diabetes, hipotireoidismo, dislipidemia e vai por aí afora, mas principalmente essas questões aqui, ó, lesões musculares, tendíneas, ligamentares e o próprio edema ósseo. São situações que você, sabendo trabalhar a técnica de uma forma correta, você vai ajudar bastante o seu paciente. E entender que existem contraindicações, e essas contraindicações são para qualquer situação, não só para atleta, mas como os pacientes da nossa clínica diária. São infecções sistêmicas locais, lesões cutâneas, diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca. Lembrar que essas doenças levam à isquemia tecidual, aumentam a via difusora, então pode ser um tanto quanto desconfortante você submeter um paciente com um quadro descontrolado desse a um processo infiltrativo, sobretudo com corticoide. Nós temos complicações como atrofia cutânea, lesões de tendões, reação inflamatória não infecciosa e, principalmente, atravessamento infiltrado, que pode levar a consequências. Tudo isso acontece quando você está trabalhando, por exemplo, com triancinolona. Então, a técnica ela requer treinamento e antisepsia e uma excelente indicação. As complicações, aí a gente já consegue ver na tela, se não me engano, a atrofia cutânea provocada pela triancinolona. Então, sempre que eu ensino meus alunos, eu digo ar na seringa, porque quando você injeta e tendo ar na seringa, você empurra a triancinolona para o alvo que você quer, que é exclusivamente intraarticular, e nenhuma gota cai num tecido extraarticular, que pode ser gravíssimo e causar essa lesão tecidual aí. Eu advogo sempre, quando tratar partes moles, o ideal é fazê-los guiado por ultrassonografia, isso o doutor Bruno Fierro vai falar daqui a pouco, mas quando você pega a literatura, lá vai dizer que você deve infiltrar dentro da bainha e fora do tendão, com uma sensibilidade manual, e o que se viu durante ao longo de décadas eram complicações iatrogênicas, levando a rupturas tendíneas, a exemplo daquele jogador que nós mostramos no começo. Casos como hemorragia ou equimose, casos como lesões nervosas e parestesias transitórias, né, provocando algum nível de compressão, retardo de cicatrização tecidual. Então, é importante que você tenha conhecimento e domínio da técnica. E infiltrações repetidas ou doses e volumes excessivos também não são bem-vindas. Bom, nós vamos falar das moléculas. A principal delas, mais conhecida de todos vocês, é o corticosteroide. E todos vocês têm uma dúvida: como usar o corticoide e qual é o melhor corticoide a ser utilizado. Então, esse quadrinho simples aí vem mostrando para vocês que, de acordo com a solubilidade, ou seja, quanto melhor solubilidade, melhor efeito você terá. Então, a triancinolona de hexacetonide é a que tem menor solubilidade, por isso ela vai ter uma permanência maior na articulação. Então, ela é mais indicada nesses processos degenerativos e principalmente quando se tem derrame articular. Ok? Agora, em função dessa nova proposta da UADA, seguida pela ABCD, eles vão considerar todas as rotas injetáveis, porque antigamente o médico ia lá, dava uma desperto, fazia uma injeção de corticoide intramuscular e dizia que fez por via intraarticular. Então, sabedor disso e de uma situação de fraude repetitiva, hoje ainda não está em vigor, mas está para entrar em vigor, que qualquer via de utilização de corticoide não tem defesa, será considerado doping. Então, por aqui você já pode imaginar que em atleta, corticoide deve ser evitado, né? Pelo menos a partir do momento que essa resolução S9 entrar em vigor. Ok? E a gente pode ver ali que você já tem um estudo feito pela UADA nesse sentido. Ok? Antiemotóxico. Pouca gente conhece, sabe trabalhar com isso. E eu diria para você que é uma coisa maravilhosa de se trabalhar, tanto o antiemotóxico quanto o antialurônico.
exatamente pela questão de não ser doping, exatamente por ser uma droga homeopática, principalmente porque tem o efeito analgésico, tem o efeito anti-inflamatório. E é uma droga que é largamente utilizada em muitos dos países da Europa, especificamente na Alemanha, há mais de 60 anos, e isso soa como novidade aqui em terras brasilienses. A gente está falando da arnica montana e do russo toxicodendro, duas medicações anti-homotóxicas e que têm um excelente resultado, inclusive com um grande poder regenerativo tecidual também. Eu tenho uma experiência muito larga com isso, eu vou mostrar na fase final da aula. Agora, eu gostaria de deixar claro o seguinte: por que não é tão utilizada? Porque não é conhecida da grande parte dos médicos. São medicações homeopáticas e, dentro dessa questão, você considera uma resposta, tá certo, a danos tóxicos provocados no organismo. Então, são medicações que vão entrar, vão reconhecer como homotoxina endógenas, vão conhecer esses danos tóxicos e vão tentar restabelecer um equilíbrio dessa situação. Então, visa a eliminação de toxinas do organismo. A vantagem é que não é doping, não promove tradicionais efeitos colaterais de anti-inflamatórios e de corticosteroides. Isso é um trabalho do Dr. Wolfert, que é especialista em medicina do esporte. Ele é o head do Departamento de Fisiologia do Exercício e Medicina do Esporte da Universidade de Munique e foi médico de biatlon e chefe do departamento médico do Comitê Olímpico Alemão e da seleção alemã de futebol. Então, vejam aí a vantagem de você usar a arnica montana, porque ela tem um aumento do tônus e estabilização da permeabilidade vascular, então ela melhora a estase venosa, então ela já atua ali com uma ação anti-inflamatória, ela tem uma ação antissupurativa, portanto, ela também promove uma regeneração, ela tem uma ação analgésica e ela tem uma ação cicatrizante com formação de calo ósseo também. Então, vejam vocês quantas vantagens nós temos com isso. Você perguntar para os seus avós, né, eles poderão dizer para vocês que eles usavam muita arnica montana na época deles, e hoje em dia nós temos isso industrializado a nosso alcance e pouco utilizado pela classe médica, pura e simplesmente por desconhecimento. O russo toxicodendro é uma droga que é mais utilizada nas doenças articulares degenerativas, mas também tem uma ação preventiva, porque ela promove a ação anti-inflamatória e analgésica, músculo-esquelética, ela é um antineurítico e é um neuroregenerador, ela tem uma ação muito importante na gota e tem uma ação anti-inflamatória e antineurítica num outro componente, que é a sanguinária canadense. Então, ela tem a associação do russo com a do camara, com o sulfur, com a arnica e com a sanguinária canadense. O que não impede que você possa associar e aumentar a potência da arnica montana por conta da sua ação anti-inflamatória e analgésica com o russo toxicodendro. Então, aqui já vou dando a dica. O indivíduo que não tem recursos para fazer uma viscosuplementação, seja para que motivo for, para tratamento ou visando a melhora do efeito reológico articular para propiciar uma melhor resposta ao treinamento de força ou à cinesioterapia, a associação do russo toxicodendro com a arnica montana dá super certo, ok? Muitas das vezes você também, em lesões músculo-esqueléticas pequenas, aquelas contraturas em que o fisioterapeuta normalmente usa para fazer liberação miofascial ou crochetagem, você dando uma injeção no local, a gente tem uma filmagem mais à frente mostrando isso, você já alinha essas fibras musculares e reduz o edema e o trabalho do fisioterapeuta anda anos-luz, a recuperação desse atleta é muito mais rápida. A gente já tem essa experiência própria. O ácido hialurônico é um produto que é mais conhecido dos senhores, a técnica é a viscosuplementação. A única coisa que vocês precisam entender é a correlação entre você ter
pesos moleculares diferentes e como você vai escolhê-los, né? Isso seria uma aula própria para isso, mas você tem um alto peso molecular acima de 1 milhão de Daltons e baixo peso molecular abaixo de 1 milhão de Daltons. Você tem moléculas com 6 milhões de Daltons e hoje, através do Consenso Brasileiro de Visto-Suplementação, da qual eu sou um dos autores e o Bruno Pinheiro é outro dos autores, é um dos outros autores, e nós escrevemos isso a várias mãos através da Associação Brasileira de Estudo, Tratamento e Filtração, hoje Brasos, e mostramos que o ideal é que você tenha uma concentração em torno de 20% a 30% de ácido hialurônico por ml e um peso molecular em torno de 2.800 a 3.200 kilodaltons. Então, vai depender do que você quer. Acho que em medicina do esporte, o uso do ácido hialurônico em lesão periarticulares, assim como a associação do russo-toxicodendro com a arnica montana em lesão periarticulares, é de grande valia na recuperação desses atletas e, volto a dizer, não é doping. Então, eu já falei sobre essa questão, já falei sobre o intraarticular e o periarticular, e mostrando para vocês a quem é cético que discute que visto-suplementação ainda não dá certo, nós precisamos mostrar que existem meta-análises que mostram que o tipo de evidência é 1A, tanto para joelho quanto para quadril. Então, não sou eu, não é Paulo Randan que está falando, é uma pesquisa da OARCE e a Comissão da Sociedade Brasileira de Reumatologia assim entendeu também em 2009. Eu acho que tudo isso que a gente está falando, ela passa para um conceito muito comum, que é a prática baseada em evidências, e, obviamente, é a melhor evidência disponível da preferência do paciente e da experiência clínica. Então, decisão compartilhada é algo que nós, médicos, precisamos entender e fazer. Eu, na minha prática clínica hoje, trabalho com decisão compartilhada, tudo eu coloco para o meu doente, explico todas as formas de tratamento, depois de ponderar vantagens e desvantagens, riscos e benefícios, e ele decide junto comigo qual é a melhor forma de tratamento, até porque existe uma questão financeira envolvendo aí, e aí a gente tem como escolher o uso do ácido hialurônico ou o uso da arnica montana associado ao russo-toxicodendro, ok? Nós temos aí trabalhos que mostram o efeito do tratamento na osteoartrite de joelho, a comparação de uso do Traumil com Traumil e Motix, perdoe-me, são as drogas à base de arnica montana, comparativo com diclofenaco, mostrando que eles atuam na inibição de TNF-alfa e uma revisão clínica mostrando essa combinação com outros componentes dão resultados muito práticos. Então, você veja que ali os desfechos para dor e função, em todos eles foram favoráveis. E eu chamo a atenção desse estudo que comparou uma infiltração com 2 ampolas de russo-toxicodendro por semana durante 5 semanas em 57 pacientes, com uma infiltração com uma ampola de ácido hialurônico em 5 semanas, também em 57 pacientes, mostrou que o russo-toxicodendro foi tão eficaz quanto o ácido hialurônico na dor e na função. Olha, gente, eu venho dando aula de infiltração articular no meu curso, eu já tenho mais de 200 alunos que fizeram curso com a gente, e todos que conheceram o uso da arnica montana e do russo-toxicodendro hoje me agradecem imensamente e estão colhendo bons resultados com isso. Então, acho que vocês deveriam estar atentos a essa situação e entender que é um procedimento a um custo acessível e que vai ajudar demais, não só o atleta, como o não atleta também. Aqui os trabalhos envolvem o uso do ácido hialurônico. Então, nós temos aí o uso de ácido hialurônico em lesão de partes moles, né? Durante muito tempo, saía-se uma única droga, que é essa, Sorte-Sul, por biocompatibilidade, chamada SABA, e ela foi considerada a única, e não era. Nós tínhamos outras drogas também utilizadas. Nós temos um produto muito bom, que tem 900 kilodaltons, eu só não vou dar o nome dele aqui, mas aqueles que conhecem de vício suplemento sabem que só existe um que tem 900 kilodaltons, que é utilizado para forma intraarticular e que é excelente do tratamento das lesões de partes moles. Eu mesmo, ano passado, em Lisboa,
apresentei uma casuística nossa de 50 pacientes tratados com bursite trocantérica, com ácido hialurônico, e foi um resultado fantástico. O trabalho foi muito elogiado, as perguntas foram muitas. Então, quer dizer, vocês precisam entender que ácido hialurônico não é só intraarticular. Ele é muito bem utilizado na forma periarticular, sobretudo nas lesões em atletas. Nós temos um nível de aderência muito grande nesse tratamento, aqui nos pacientes com tênis elbow. Aqui o papel da viscosuplementação mostra que quanto mais precoce, melhor. Isso foi categoricamente afirmado dentro do nosso COBRAVE. E no tratamento da entorse, quando comparado com o esquema RICE, anti-inflamatórios e placebos, ele teve uma redução na dor e um retorno mais rápido do esporte naqueles pacientes submetidos ao tratamento com ácido hialurônico. Esse é um artigo que eu publiquei, mostrando a relação do treinamento de força com a viscosuplementação. Então, é como eu digo, aí a importância do pequeno lesado, um doente que tem osteoartrite, tem um bloqueio funcional, tem hipotrofia, tem um quadro inflamatório, você faz uma viscosuplementação, melhora o efeito reológico, você ganha força isocinética 48 horas depois e permite um melhor desfecho no treinamento de força. A mesma coisa ocorre no atleta. Você faz uma sequela de entorse, você trata o indivíduo, infiltra o tornozelo dele, o trabalho do fisioterapeuta melhora, ele volta mais rapidamente ao esporte. Mais à frente eu vou mostrar algumas questões preventivas que foram feitas, mostrando também o consenso brasileiro disse que a viscosuplementação é importante no tratamento de atletas, e aqui mostrando que a qualidade de vida, a capacidade funcional também melhora com a viscosuplementação. Esse é um outro trabalho meu que foi publicado na Acta Fisiátrica. Plasma rico em plaquetas. Isso é uma coisa que eu costumo dizer que o grande nome disso chama-se Rogério Lachmatter, que me desculpem todos os outros, mas está muito difícil de alguém conhecer o que Rogério Lachmatter conhece em relação a plasma rico em plaquetas. Então, é uma concentração aumentada de plaquetas e um pequeno volume de plasma do próprio paciente. É um tratamento autólogo, ela está bem estabelecida, é simples, é segura e pode ser preparado através de kits comerciais ou realizados in-house. Mas, para ser realizado in-house, só mesmo um outro house, que eu me canso de dizer isso, ele não gosta, mas chama-se Rogério Lachmatter. Aqui, então, é o processo de resolução. A única coisa que eu chamo a atenção dos colegas é: Paulo, você faz plasma rico em plaqueta? Sim, em atletas. É uma relação muito minha com o atleta, de confiabilidade minha com os dirigentes, de confiabilidade minha com a confederação a qual esse atleta participa. Agora, quando chega um doente no consultório e diz assim: eu vim aqui porque eu sou pessoa que faz plasma rico em plaqueta. Não faço. Eu não faço porque eu não sei aonde está o mal, nós só podemos fazer de forma experimental. Então, assim, esse eu deixo para foro único de cada um. Eu vejo muito colega aí fazendo e dizendo que é célula-tronco, enfim. Cada um, como médico, toma lá a sua conduta. Nós aqui do nosso grupo, eu, Bruno Pierre e Rogério Lachmatter, deixamos isso exclusivamente para atletas. E nós vamos mostrar a nossa casuística. Eu só queria lembrar que na última Olimpíada, 4 atletas que competiram foram tratados por nós com plasma rico em plaqueta. Não interessa saber quais são. Tem inúmeras indicações, mas principalmente eu chamo a atenção aqui, lesão muscular, ruptura tendínea ligamentar e, obviamente, nas doenças articulares degenerativas por traumas. Tem suas contraindicações, estão aí. É importante você lembrar que aquilo é um enriquecimento de plaqueta, então o risco tromboembólico existe, da síndrome de disfunção plaquetária, da hipofibrinogenemia, uso do sistema de corticoide, de anti-inflamatórios durante o processo do PRP, febre recente, rush cutâneo, tumor ativo, anemia, infecções e sepsis. Isso tudo é impeditivo, é contraindicado, é contraindicação absoluta. Tá certo? Falar um pouco da nossa experiência, então, já mostramos quais são as moléculas. Falando da nossa experiência, os principais sítios de PRP que nós fizemos, nós temos
eu parei de contar, mas nós estamos até o momento que eu contabilizei 114, mas eu acho que a gente já está em 178 atualmente. Tá? Estão aí lesões musculares entre homens e mulheres, pubalgias, nós temos restituição de tendão patelar, manguito rotador, ligamento colateral medial, fascite plantar, osteoartrite de joelhos algumas, epicondilite não fizemos, enfim. A grande maioria eram de atletas. A conclusão que a gente chega em relação a uma comprovada ação anti-inflamatória e analgésica e é uma alternativa valiosa ao uso de anti-inflamatórios. Acho que aconteceu alguma coisa aqui dessa próxima. Não, é isso mesmo. Então, assim, eu gostaria de voltar aqui, porque a aula sumiu, não sei por quê, o que aconteceu com as experiências com outras moléculas. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, nós já tivemos casos tratados, e eu vou tentar aqui sair aqui rapidamente e ver se busco... ver se abro aqui, 2 minutos, perdoe-me. Ver se abro aqui. Vai na aula do Brasite. Bom, então aqui mostrando simplesmente, já dono da situação, mostrando simplesmente que na Olimpíada de 2016, a equipe olímpica alemã usou Rus toxicodendro e arnica montana no tratamento. NECA de anti-inflamatório, NECA de corticoide. A equipe de rugby, idem, e a equipe francesa, idem. A equipe francesa faz viscosuplementação preventivamente, tanto a de futebol quanto a equipe de rugby, antes das competições, ok? Isso aqui nós já mostramos, isso aqui nós já mostramos, isso aqui nós já mostramos, isso aqui idem, isso aqui idem. Voltando aqui a essa questão. Aí é o grupo que eu gosto de chamar a atenção, porque você vê essa análise de como é feito o tratamento. Então, nosso protocolo, o Bruno faz a avaliação ultrassonográfica, se tem lesão, faz plasma rico guiado, 48 horas de repouso, com 5 dias depois já começa a fisioterapia à base de laser e microcorrente. Faz o follow-up em 1 semana. Se a lesão está bem encaminhada, continua a fisioterapia. Se não tiver, nós fazemos novo PRP e fazemos uma revisão 2 semanas depois. Ok? Então, esse é o protocolo que nós utilizamos. E aí eu quero falar de 2 grandes amigos, que é o Rogério Loschmatter e Bruno Pinheiro. Aqui são trabalhos que mostram claramente a relação da vantagem do uso do plasma rico em plaqueta em atletas, com reconstrução ligamentar, com lesões periféricas. E eu tenho um fato pitoresco para mostrar para vocês. Aqui eu queria chamar a atenção para o uso do bifosfonato, no caso do ibandronato de sódio. Todos lembram dessa pancada do que o Tietê deu no Elano, na Copa do Mundo, ele sai carregado e demorou 60 dias para voltar a jogar. Então, senhores, edema ósseo não é reza forte, não é aguardar. Você pode utilizar aqui o uso do ibandronato de sódio em solução injetável de 3 miligramas. Ele é um antirreabsortivo. A gente controla através do CTX1, vai mostrar o CTX extremamente elevado, mostrando que há uma grave lesão ali dentro. E quando você faz o ibandronato, isso melhora substancialmente. Também mostra uma redução da hipermeabilidade capilar, auxiliando na redução do exudato inflamatório. Infelizmente, isso era uma medicação chamada Bonviva, e como Bonviva era uma medicação que dava muito bom resultado na coluna vertebral e pouco resultado no colo femoral, ele foi retirado de mercado. E eu tentei tratamento com denosumab, não surtiu o mesmo efeito, porém, com ácido zoledrônico, nós conseguimos o mesmo resultado. Então, ácido zoledrônico, 5 miligramas,
endovenoso, uma dose para correr em 30 minutos, é mais do que suficiente para resolver o problema. O ibandronato, a gente fazia 2 doses, uma dose a cada 30 dias, preconizava-se 3 doses, mas na segunda dose já havia bons resultados. Então, aqui com o Russo Toxicodendro, aí é o outro colega que trabalha com a gente, trabalhava com a gente no Bangu, fazendo ultrassonografia, que é o Carlos Alberto Marenga. Quem trabalha com futebol já viu esse dedinho aqui apontado para o médico numa situação de gol, mas aí vocês podem ver claramente a lesão muscular e aqui o filme, eu não sei se vai conseguir passar, porque está atrapalhando. Vê se vocês conseguem ver esse padrão intersticial da fibra sendo desfeita com a infiltração. Vou colocar o dedo aqui de novo, vou chamar de novo o filme, vou botar aqui a contratura e aqui ela sendo desfeita com a infiltração. Então, aqui era a lesão, depois de infiltrada, o processo regenerativo já dando início à sua cicatrização. Aqui a ruptura longitudinal do tendão de Aquiles, nós vemos claramente uma lesão no tendão aquileano. Quando nós infiltramos esse tendão e passamos o ecodoppler, vimos como estava inflamado esse tendão, e aí você vê o tendão que, teoricamente, estaria íntegro. Quando você injeta, você vê claramente aqui, ó, a progressão da agulha aqui, ó, como a lesão abriu. Era uma lesão extensa, de quase 3 centímetros longitudinal no tendão aquileano. E aí nós fizemos a infiltração, olha a área de ruptura aqui, ó. A partir do momento que você foi jogando o ácido hialurônico, ele foi abrindo e mostrando quão grande. Quer dizer, você achava que tinha uma lesão aqui está a agulha, quando você injeta, essa lesão aumentou bastante. E esse atleta foi tratado e recuperado. Então, aqui eu queria mostrar para vocês o tratamento por infiltração sendo feito à agulha e a lesão sendo aberta, mostrando totalmente a enormidade que se tinha de lesão quando se imaginava inicialmente que era uma lesão pequena. As imagens, os atletas autorizaram a reprodução das imagens dele aí. Então, esse foi um atleta que jogou com a gente no Bangu durante uma temporada e, diga-se de passagem, Sebastian é uma pessoa muito legal, valeu muito a pena ter conhecido esse atleta e trabalhado com ele. Aqui é um outro caso de um atleta também que fez uma ruptura com disseção ligamentar, foi operado, não recuperava de jeito nenhum, fazia derrame articular subsequente, subentrante, digamos assim. Quase todo mês ele estava com derrame articular. Eu tinha me afastado do clube por conta do mestrado. Quando voltei, encontrei essa situação. E aí, inicialmente, eu tratei ele com triacinolona, secou o joelho desse atleta. Depois eu fui reconstruindo através dessas imagens, você vendo o power doppler positivo, mostrando onde tinha zona inflamada. Nós fizemos associações de plasma rico e plaqueta com ácido hialurônico. Gradativamente, nós fomos recuperando esse tendão. Você pode ver o aspecto do tendão, como é que já está mudado, apesar de ter uma osteoartrite grande. E aqui você vê claramente o atleta na sua plenitude, depois de achar que não voltaria a jogar. Toda vez que ele me encontra, ele me agradece muito por isso. E esse atleta foi um trabalho de reconstituição de quase 2 meses, trabalhando com infiltração semanalmente, com ácido hialurônico e plasma rico em plaqueta, mas valeu a pena, valeu muito a pena. Aqui é um atleta, o doutor Bruno vai entrar depois, ele é um cara muito bacana, mas ele é um gaiato danado, viu, Bruno? Eu tenho que deixar bem claro. Esse caso era um jogador de futebol que era do Boa Vista, o doutor Bruno trabalhava no Boa Vista nessa época, e fez essa lesão ligamentar. Então, logo no primeiro jogo do Campeonato Carioca, em 18/1/14, o diagnóstico foi claro, lesão de ligamento colateral medial de grau 2. Nós fizemos infiltração com 6 ml de plasma rico em plaqueta, houve a melhora dos sintomas imediatamente, 72 horas iniciou o processo de reabilitação, conforme nós mostramos no início, e ele recebe alta 24 dias depois, ou seja, 3 semanas. Inicia o trabalho com a equipe e volta na 9ª rodada em 22/2/2014. Ele lesionou 18/1, com 30 dias ele voltou. O doutor Adilson tem uma experiência muito grande em relação
a esse tipo de lesão, foi médico durante muito tempo de diferentes equipes de futebol e da CBF, ele sabe que com 30 dias recupera disso. Você acha, Dilson, que recupera? É um tempo muito curto. Geralmente são 12 semanas a média. Pois é. Então, nós conseguimos recuperar esse atleta. E no dia que o Bangu foi jogar com o Boa Vista, o Gaiato do Bruno botou um fotógrafo atrás do meu banco e eles estavam bem melhores que a gente, ganhando o jogo, mas toda hora eles voltavam a bola para esse atleta chutar e fazer o gol. O Bruno já tinha combinado com ele de ir lá no banco de reserva me abraçar. No mínimo, era para desempregado do Bangu na época mesmo, né, Bruno? Depois você comenta isso na sua aula. Aqui é uma lesão pré, também no jogador de futebol, uma lesão biceptal, após a aplicação de plasma rico em plaqueta, e aqui a lesão muito bem conduzida 7 dias depois, tratamento com 2 injeções, seguindo com o procedimento infiltrativo e depois com aquele protocolo fisioterápico que nós mostramos. Aí um edema ósseo de talos, pós-entorse, um paciente meu, você pode observar, 11/5, 30/5, 20/6, tratados com ibandronato de sódio. Esse atleta voltou a jogar 39 dias depois. Quer dizer, o Elano ficou 60 dias com uma lesão semelhante como isso. Então, veja como é importante esse conhecimento. Não temos mais o ibandronato, mas temos o ácido zoledrônico, que parece fazer o mesmo efeito. Então, já passando para a finalização, as perspectivas futuras são a medicina regenerativa, sobretudo com células-troncos mesenquimais, aspirados de medula óssea e aspirados de tecido adiposo. Nós temos aí no sangue periférico 10 mil células troncas, na medula óssea 50 mil e no tecido adiposo de 10 a 60 milhões. Então, hoje, aqueles que querem trabalhar com terapia regenerativa, existem cursos mostrando como fazer a correta forma de coleta desse material e treinamento para a utilização na regeneração tecidual. A gente traz 2 artigos do Rabi e do Hogan que mostram resultados extremamente interessantes em diferentes lesões e principalmente em lesões em atletas. Isso é uma realidade já, não é uma perspectiva tão futura. E lá na universidade, eu gostaria de comunicar que nós estamos em fase final de implantação do CETRE, que é o nosso serviço de terapia regenerativa, e do CETRAI, que é o nosso centro de tratamento por infiltração, onde nós temos por objetivo pesquisa e ensino, capacitação de infiltradores e programas futuros de mestrado e doutorado. Então, fiquem atentos àqueles que gostam do tema e nos procurem. Um pouco a pandemia atrasou um pouco disso, mas eu acredito que até o final do primeiro semestre do ano que vem isso já esteja resolvido. Concluindo, então, corticoides. Evite, eu diria melhor, não usem em atletas. Ácido hialurônico é super bem-vindo, porque melhora o efeito reológico, porque fecha o engrama motor do treinamento de força mais cedo, facilita o processo de reabilitação, melhora, sobretudo, todo o trabalho que o fisioterapeuta vier a fazer, seja em que técnica ele pretenda utilizar, além de ser ideal na redução da dor, melhora bastante a propriocepção articular e, principalmente, auxilia na performance da prática esportiva. Antiomotóxico tem comprovada ação analgésica e anti-inflamatória, é uma alternativa valiosa e confiável, não é doping, tem um custo mais acessível que o ácido hialurônico. Só para vocês terem uma ideia, uma caixa com 12 ampolas custa R$ 110. Então, quer dizer, você pode trabalhar com o paciente até de baixa renda a nível de consultório. É recomendado pela ANADA, é liberado pela UADA e você tem uma indicação especial para atletas, lembrando que a seleção alemã, porque a Rio, que produz a arnica montana, é alemã e eles usam há mais de 60 anos. Então, conclusões, quando você compara um e outro, a única dificuldade é que o ácido hialurônico você usa menos e a arnica montana e o russo toscodendro você usa mais.
mas o custo-benefício é menor em relação a isso. Finalizando aqui a aula, desculpe, eu já um pouco cansado, o dia inteiro trabalhando, mas como qualquer procedimento, você tem que avaliar. Agora, lembrar que o PRP realmente acelera o processo de retorno à vida normal e esportiva, desde que todas as determinações sejam respeitadas. Preparação, guiado por ultrassonografia, período de repouso, fisioterapia recomendada e um follow-up muito bem feito. E o bifosfonato é uma excelente opção no tratamento do edema ósseo, mesmo na ausência do principal, que era o bicarbonato de sódio. Denosumab não mostrou o mesmo resultado, ácido zoledrônico mostrou um excelente resultado, e o romosozumab, que vem aí como osteoformador, talvez venha mostrar um resultado tão favorável quanto ou maior. O controle é feito através de imagem de ressonância magnética em estilo T2 e no controle do CTX1, um biomarcador importante para injúrias ósseas. Por final, eu gostaria de lembrar que a medicina regenerativa já é uma evidência, já é algo que vem se mostrando eficaz no tratamento de lesões de atletas e não atletas, principalmente no aspirado de tecido adiposo. Eu venho aqui imensamente agradecer à doutora Patrícia Daflon e principalmente ao meu dileto amigo Adilson Camargo pelo convite feito. Me perdoe um pouco o meu aspecto de cansado, mas realmente eu estou muito cansado, já que eu estou no consultório desde as 9 horas da manhã, e eu gostaria de convidá-los a participarem do Brasit, onde todos esses temas que foram abordados aqui e outros mais serão abordados, mostrando e desmistificando tudo sobre o tratamento por infiltração. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou aberto para perguntas. Bruno, segue daí, uma boa aula. Inicialmente, queria agradecer a Patrícia e o Adilson por um convite tão gentil, não só para falar de um tema tão legal, que eu gosto muito, mas também para poder fazer dupla com o Paulo César Randan, que não só é um colega de trabalho, equipe, é um grande amigo que eu tenho. Vou iniciar ressaltando tudo que ele falou de bacana do Rogério. Eu acho que tudo que a gente pode falar do Rogério é pouco, em relação a tudo que o Rogério é, não só como amigo, mas como um profissional brilhante, seguro e sempre um suporte para a gente, científico. Né? A gente sempre brinca que ele é o nosso professor Pardal. Apenas para colocar, inicialmente, que alguns pedem para dizer onde você faz o quê. Né? Atualmente, eu sou doutorando em Ciência do Exercício e do Esporte, na UERJ, sendo bolsista pela FAPERJ. Ressalto aqui que meu orientador, o professor doutor Rodolfo Alckmin, uma pessoa que tem uma noção de contexto do esporte e de ciência, ambas muito boas. E eu vou falar hoje sobre procedimentos guiados por imagem. É um assunto que é meu dia a dia, faço isso há muito tempo, eu iniciei tem muitos anos a parte de procedimento guiado por imagem, faço tanto por endoscopia, raio-x, também por ultrassonografia. Sempre que a gente fala sobre procedimento guiado por imagem, muita gente pergunta qual a vantagem, qual a desvantagem da gente guiar o procedimento. Por que você está tendo o trabalho de guiar? Por que você está arranjando um profissional só para fazer a guiagem? É necessário? Isso traz alguma vantagem real que justifique o custo, o trabalho? Vamos discutir isso. Entre as vantagens, a gente pode iniciar com a segurança do procedimento. Eu torno o procedimento muito, mas muito mais seguro mesmo se eu estiver guiando ele ao vivo por imagem. Muita gente olha antes, faz o procedimento e olha depois. Nesse caso, a gente não considera o procedimento guiado. A gente faz com um pré e um pós, mas não tem o PER. Então, há uma confusão de vários colegas de dar uma olhadinha antes, larga o transdutor, larga o aparelho de imagem e parte para iniciar o procedimento sem a imagem ao vivo. Isso, com certeza, não pode ser considerado um procedimento guiado. Um outro ponto extremamente importante é a precisão do procedimento. Eu consigo levar a medicação proposta para o lugar que eu quero, com uma precisão verdadeiramente alta.
Como a gente é bem chato para trabalhar, eu, o Randan, o Rogério, a gente sempre faz uma avaliação pré e a gente sempre estuda os acessos, estuda o caminho que a gente vai usar. Essa precisão afiança o que a gente está fazendo. Muitas vezes a indicação de infiltração ela é muito boa, a medicação proposta é ótima para aquele caso, mas a gente vê que essa medicação não é colocada no lugar proposto. E se erra muito, infiltração se erra muito. Né? Não é só aqui no Brasil, não, se erra fora também. Eu li um trabalho americano há muitos anos atrás, eu não tenho ele aqui em mãos, mas no estudo que eles fizeram, eles tinham um grau de acerto de 30% sem guiagem. Eu acho isso um grau de sucesso pífio. Isso compromete em absoluto a fiabilidade do método. Uma outra coisa importantíssima é realmente a gente escolher o melhor acesso. Esse melhor acesso, ele traz para a gente um acesso mais curto, né, mais raso da pele até o alvo que a gente tem, evita que a gente acerte alguma estrutura anatômica que a gente não pode acertar. Então, a gente, com esse melhor acesso, ele é o de maior conforto, o menos capacidade de lesão e também o mais seguro, claro. Uma outra vantagem muito interessante do procedimento ser guiado ao vivo, inclusive com a avaliação prévia e imediata, é a gente ter a possibilidade de variações anatômicas. A variação anatômica a gente não vê todo dia, mas quando ela aparece, ela derruba a gente. Então, a gente vê muitos casos em que a variação anatômica ela é decisiva para sabotar o sucesso do nosso tratamento. Então, essa variação anatômica ela pode ser identificada de imediato na hora de a gente fazer a guiagem. E, é claro, não só a variação anatômica, mas condições inesperadas. Uma colega nossa, por exemplo, a doutora Adriene, uma excelente infiltradora, amiga do Randan também, teve um caso há não muito tempo atrás, que a gente, na hora de infiltrar essa paciente, que era a paciente dela, eu fiz aquela avaliação pré e identificamos a paciente com uma trombose de veia femoral. É claro que a gente não tem a menor chance de acertar a veia femoral quando a gente quer acertar a articulação do quadril, a gente está fazendo guiada, a gente vai passar longe, a gente vai estabelecer um trajeto de segurança, mas seria extremamente ruim a gente fazer a infiltração de quadril na pessoa que estava com uma trombose que ninguém sabia. Né? A paciente chegou lá para isso e ninguém sabia. Essa trombose era absolutamente inesperada. Certamente, com a evolução dessa trombose prévia, a chance de colocarem a culpa desse evento trombótico nos infiltradores seria verdadeiramente muito grande. Aqui tem um exemplo muito interessante de um vaso próximo da área a ser infiltrada, uma artéria que estava fora do seu trajeto habitual e ainda tinha um trombo parietal expressivo. A gente vê na área escura a luz do vaso e a área cinza, hipoecogênica, a parte do trombo. Né? Esse vaso, além de estar um pouquinho fora do seu sítio normal, ele estava aneurismático e com trombo em seu interior. Isso é um problema. Se a gente ligar o Doppler, a gente tem condição de avaliar esse fluxo e confirmar o que a gente está falando, um fluxo turbulento, característico de um vaso aneurismático. Claro que nem tudo são vantagens, cabe a gente falar um pouco das desvantagens. A primeira delas é o custo. Se eu estou colocando uma guiagem no procedimento, eu estou embutindo um custo, é claro. O custo de equipamento, da aquisição dele, ou o custo do especialista em imagem que já está chegando com o equipamento. Então, é cobrado a vinda do equipamento e é cobrado o colega, né, que está promovendo a guiagem para quem está infiltrando. Muita gente pergunta, Bruno, por que você não aproveita e você infiltra? Eu falei, primeiro, que eu não sou infiltrador, eu sou o elemento da guiagem. Segundo, a guiagem está somando com a capacidade do infiltrador. O pessoal que infiltra, tipo o Randan, que infiltra há milênios, ele tem uma experiência não guiada verdadeiramente muito grande. E eu não vou abrir mão dessa experiência dele.
Então, a gente vai estar somando a capacidade da imagem com a capacidade de infiltração não guiada nele. Né? A gente tem liberdade para um brigar com o outro, discordar, etc. E a gente só inicia e segue o procedimento quando a gente chega em acordo. O que sempre, todas as vezes, 100% do tempo acontece. Dentro desse custo, isso daí inclui o material também que pode haver ser usado de isolamento, etc., do equipamento. Sempre a gente tem que isolar o equipamento. O pessoal, algumas pessoas que têm pouca vivência com equipamento, em especial de ultrassom, principalmente quem fez um curso FAST, alguma coisa assim, que obviamente isso não dá certo, acaba usando o mesmo material de antisepsia e asepsia no transdutor. Isso, é claro, gera um efeito extremamente lesivo ao transdutor, vai ferir o isolamento da membrana e você vai perder os cristais piezoelétricos do transdutor com o tempo. Isso é certo. Uma outra coisa extremamente importante é que quando a gente fala em equipamento, notoriamente o equipamento tem que ser um equipamento adequado. Eu não vou usar um transdutor de abdômen para infiltrar um quadril, um joelho ou um tornozelo, porque, obviamente, a gente não vai ter uma imagem adequada e, muitas vezes, sequer a gente vai ter imagem que ajude em nada. Então, a gente tem que ter um equipamento de boa qualidade, tem que ter um transdutor linear, de preferência multifrequencial, que a gente possa ter uma frequência alta. Quanto mais superficial tal que a gente quer infiltrar, mais alta tem que ser essa frequência. De preferência, em estruturas muito superficiais, a partir de 10 MHz é o adequado. E é claro, quando a gente fala de imagem, em especial de ultrassonografia, sempre temos que falar do fato dele ser extremamente operador dependente. Eu já repeti muito que eu não gosto de colocar isso de operador dependente, porque para mim em medicina tudo é operador dependente. Prescrever uma aspirina é operador dependente, mas toda vez que eu não coloco, alguém puxa minha orelha e diz, poxa, você esqueceu de dizer que o ultrassom é operador dependente. Sim, dos métodos de diagnóstico por imagem, a ultrassonografia é com certeza o mais operador dependente de todos eles. Sempre em nossa rotina, a gente promove uma imagem pré-procedimento para estabelecer segurança, trajeto, profundidade. O que eu vou falar, por exemplo, o Randan, temos uma profundidade de 3,5 cm a partir da superfície cutânea. Nessa imagem pré, ele vai calcular o tipo de agulha que ele vai usar, o comprimento da agulha. Na imagem PER, óbvio, é a guiagem em si. Durante o procedimento, a gente vai estar guiando o tempo todo, monitorando esse avançar da agulha e, com muita satisfação, vendo a medicação entrando no sítio escolhido por nós previamente. É muito legal ver a bursa dilatando, uma bursa trocantérica dilatando com medicação. É muito legal ver o turbilhonamento da medicação dentro de uma articulação, confirmando a nossa assertividade. Por mais que a gente tenha feito uma boa imagem pré, por mais que a gente tenha feito com muito cuidado esse procedimento guiado ao vivo, sempre, 100% das vezes, a gente faz uma imagem pós. Como se a gente estivesse fazendo isso a primeira vez. Então, a gente vai fazer um estudo de toda a região acometida pela infiltração, estudar o trajeto, verificar se surgiu algum hematoma, se algum vaso foi atingido e se tudo correu bem. Não tendo nenhuma intercorrência avistada, aí sim o paciente vai esperar o tempo determinado pelo Randan para poder ir embora. Normalmente ele aguarda 20, 30 minutos por segurança, estando tudo bem, o paciente é dispensado. Mas a imagem pós a gente jamais dispensa e ela é feita de imediata, logo após a conclusão da infiltração. Uma coisa interessante disso, que a gente segue com essa conduta de uma forma bastante rigorosa. A gente tem uma experiência acumulada verdadeiramente muito grande, como equipe, trabalhando juntos, os três, eu, Randan e o Rogério, mas cada procedimento, a gente zera o placar. Quando a gente começa um novo procedimento, a gente está de novo 0-0 na partida. Então, a gente tem que ganhar todos. E eu acho que essa obsessão que eles têm
por acertar sempre, é contagiante e por isso que é sempre bom e seguro trabalhar com eles. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa é identificar a anatomia. Estudar a anatomia, ver se ela está realmente dentro do previsto, identificar os pontos principais relativos ao procedimento que a gente vai realizar, identificar o nosso alvo, o que a gente quer acertar, aonde a gente quer deixar a medicação. Muitas vezes, dentro dessa anatomia e desse alvo, a gente estabelece logo ali o melhor acesso para essa infiltração. Dependendo da situação, por esse acesso já identificado, a gente pode também estabelecer uma rota pela qual a agulha passará e promover um procedimento anestésico local já na rota prevista. E depois a gente atravessa aquela área anestesiada com a agulha mais grossa, essa sim é que vai promover o acesso da medicação para o local a ser infiltrado, mas ela já passa com maior conforto, porque já foi ali colocado anestésico com uma agulha muitíssimo mais fina em todo o trajeto que a gente vai usar. Claro, essa é a parte boa, a parte perigosa é identificar todo e qualquer perigo. Durante o ISIAT 2014, que foi o primeiro evento desse de infiltração, tivemos o ISIAT 14 aqui no Rio, em 16 no Rio também. Em 2018, o ISIAT passou a se chamar Brasite, né? O ISIAT é um projeto do Randan que teve uma coragem de trazer esse evento para cá, um evento de infiltração, de tratamento por infiltração, com vários professores mundo afora. Sempre teve parte prática e sempre foi bem legal. Eu participei das guiagens para procedimento infiltrativo orofacial também. E, por coincidência, dos 10 pacientes que tinham sido separados para infiltração orofacial, 3, 30%, alto valor, tinha algum perigo, digamos assim, não identificado somente por pontos anatômicos. A gente achou 2 com linfonodo no caminho do que a gente queria, que o ideal é a gente não infiltrar o linfonodo, claro, e 1 tinha uma pequena artéria absolutamente fora do previsto exatamente no nosso trajeto de infiltração. Então, a avaliação dos perigos possíveis, ela é absolutamente importante para tornar o nosso procedimento bastante seguro e afastar o máximo possível possibilidade de erro, possibilidade de dano ao paciente. A gente pode fazer essa guiagem por ultrassonografia. A ultrassonografia, ela tem uma vantagem fantástica, que o aparelho pode ser portátil. A gente tem aparelhos móveis, né? Eu fiz 20 anos de exame em CTI, eu tinha um aparelho móvel. Ele era enorme, mas eu consegui empurrar ele até o CTI e fazer exame. Ou empurrar até a unidade coronariana, ou até o quarto que o paciente estava. Mas o aparelho portátil permite você levar ele para qualquer lugar, né? A nossa Maratona do Rio, né, cujo diretor médico, o Dr. Lorega, acreditou nesse projeto. E em 2010, a Maratona do Rio foi a primeira prova de rua do mundo, o primeiro evento desse tipo, a contar com diagnóstico por imagem a bordo do seu suporte médico. No caso aqui no Rio, a gente tem um hospital de campanha, inclusive com CTI a bordo, no HCamp, um hospital de campanha, e a gente conta desde 2010 até hoje, anualmente, com o suporte de imagem. O Dr. Paulo Lorega acreditou nesse projeto, comprou essa ideia, deu essa oportunidade em 2010, funcionou bem, ele acompanhou de perto e a gente teve a sequência disso até hoje. Ano passado, eu tive a felicidade de apresentar esse trabalho da maratona, no qual o Randan e no qual o Lorega também foram, para um congresso nos Estados Unidos, na Universidade Barry, onde a gente pôde apresentar a experiência do Rio com o elegante título Maratona do Rio Pioneira Mundial. Né? Foi muito bacana a gente apresentar isso. Claro, é sempre bom lembrar que o aparelho de sonografia ele é dinâmico, a imagem é ao vivo, não são fotos. Ele passa com vários quadros, numa sequência de quadros tão rápida que a gente não chega a notar aquele quadro a quadro. Para a gente, nosso olho não consegue perceber isso, então a gente vê como ao vivo. Né? E isso permite a gente corrigir trajeto da agulha, corrigir a guiagem durante a colocação da agulha. Se for o caso, se ficar ruim, regride, recomeça, mas a gente tem essa possibilidade de ter esse cuidado e olhar.
Uma outra vantagem da ultrassonografia é que, como ela é absolutamente inofensiva, por exemplo, não tem radiação ionizante, a gente pode fazer inúmeras reavaliações desse paciente, a gente pode demorar o quanto a gente precisar nesse paciente, sem risco para ele, por emissão nenhuma, nada de maléfico a ele vai passar pelo ultrassom. Então, isso tira a nossa pressa. Isso faz com que a gente não economize na imagem. Isso tem o seu valor em termos de eficácia. Entre as coisas ruins que a guiagem pela ultrassonografia faz é a curva de aprendizado longa. Muita gente confunde aprender a mexer no aparelho com aprender a fazer exame. A pessoa, às vezes, tem uma grande disposição de aprender, se apaixona pelo método, mas eu ouvi isso muito cedo. Eu fiz radiologia como especialidade e todo mundo falava: a parte do ultrassom é mais lenta para aprender, não desanima. E eu acabei acreditando nisso. Uma vez eu conversando com um dos ícones da imagem aqui no Brasil, lá em São Paulo, professor lá da USP, e ele falou: a curva de aprendizado mais longa é a do ultrassom. E é justamente aonde se dão cursos curtos e a pessoa, ao invés de entender que ela está sendo informada de um assunto, ela entende que ela está sendo formada no assunto, o que é absolutamente diferente. Então, com isso, a gente passa a ter várias armadilhas anatômicas que o ultrassom pode confundir o examinador, o operador menos experiente. E é fácil confundir de verdade. O que eu falei aqui como exemplo, a gente tem a possibilidade de fazer procedimento, como foi feito na maratona, guiado. O Randan fez, que ele é membro efetivo da maratona há muito tempo. Aqui a gente vê ao centro de boné azul o Dr. Paulo Lorego, nosso diretor médico, que em 2010 essa foto, esse foi o primeiro ano que a gente teve, a equipe participando, a gente fazendo o compartilhamento de informação. A gente poderia fazer uma guiagem por raio-x? Poderia sim, com certeza. O raio-x tem uma grande vantagem de dar para a gente uma visão contextual. E com isso gera uma facilidade de identificação anatômica. As estruturas são muito bem vistas, espaços articulares são bem vistos. O raio-x ele dá uma sensação melhor do que o ultrassom e mais rapidamente a gente entende ele. Como desvantagem, a gente precisa entender que está havendo ali uma emissão de radiação ionizante. Se a gente faz uma imagem fixa com raio-x, faz uma emissão só para a imagem fixa, a quantidade de radiação é uma. Agora, se a gente deixa o X ligado direto, enquanto a gente acompanha a movimentação da agulha, a gente está multiplicando por muitas vezes a quantidade de radiação lançada ao paciente e a quantidade de radiação que a gente está sendo exposto também. Lembrar que o médico vai sofrer, por mais que tenha uma radiação colimada, né, reduzida em termos de área que ela vai atingir, a gente vai estar exposto à radiação também. Se tem raio-x, precisa ter uma sala com proteção radiológica. Ou mesmo, usando um arco em C, a gente pode estar num centro cirúrgico. Tudo isso é um fator complicador de logística na hora de você optar pelo raio-x para fazer o processo de guiagem. Já fiz muito procedimento guiado por radioscopia. Gosto, é legal, ainda faço, mas tudo que eu posso fazer com sonografia, é claro, que é minha primeiríssima escolha. Né? Por exemplo, aqui no raio-x, a gente tem uma indicação muito fácil, né, de um polegar. A gente observa com muita tranquilidade os espaços articulares, caso seja ele o nosso alvo. Se a gente virar o arco em C a 30 graus, a gente consegue não só ver direção, mas ver profundidade, né, do que a gente está olhando para poder acertar essa agulha. A gente vê um polegar com espaços articulares completamente normais. Entre o dedo e a mão, a gente vê até ali uma indicação perto da cruzinha alvo de um osso sesamoide. Muita coisa a gente vê com facilidade, né? A visão contextual, como eu falei, no raio-x é muito boa. Algumas coisas que são fáceis de serem filtradas ou acessadas, mesmo sem
guiagem, com guiagem a gente pode otimizar isso, né? Aqui um joelho com baita derrame, né? E a gente identifica esse derrame aqui nessa área escura, isso tudo é líquido, na verdade é líquido sinovial mais sangue, né? Esse é um atleta, cuidado pelo meu amigo desde a época de colégio, Dr. Cláudio da Silva Pessoa, ortopedista, excelente ortopedista. O Cláudio, ele também é professor de etiqueta amador, que é uma outra coisa que ele é muito bom nisso. Ele treinou o nosso time em linguajar adequado na hora de se referir ao árbitro no futebol. Tive a felicidade de trabalhar com ele no futebol profissional, no mesmo time, era muito bom. Ele treinou a gente, palavras adequadas para se dirigir com a arbitragem, tudo. Ele é um lorde no futebol, muito bacana, e isso daí sempre foi muito bom que o Cláudio fez com a gente, dar essas aulas de etiqueta no futebol, para evitar que a gente tenha uma conduta ruim, assim, no jogo, né? Que é, no mínimo, deselegante. Está aqui o Cláudio aspirando, a confirmação que era líquido sinovial mais sangue nesse atleta, caracterizando um trauma intraarticular nítido, que ele já sabia com a sua experiência de exame físico grande. E a gente vê agora aquela faixa escura logo abaixo do subcutâneo, é a área virtual, onde sobrou um filete líquido não mais passível de ser aspirado. Então, essa daí é o pós-punção dele, embora a gente estivesse ao vivo o tempo todo, está caracterizando uma punção extremamente bem sucedida em termos de aspirar e aliviar esse joelho. Né? O resultado está aí, uma quantidade bastante grande, o atleta ficou extremamente mais confortável após isso, né? E enviado para a fisioterapia. Claro que precisou de mais exame complementar. Ele dali seguiu depois fazer uma ressonância para fazer uma avaliação ligamentar e meniscal, complementando com a imagem o exame físico excelente que o Cláudio já tinha feito. Mais uma vez eu quero aqui agradecer ao Adilson e a Patrícia por esse convite, de poder participar e de poder fazer a dobradinha com o Randan, meu amigo Randan, né, que aqui está presente. Lembrando que aquele evento que o Randan citou, de pedir para o fotógrafo do jogo, infelizmente era tudo verdade mesmo. A gente aprontou essa pegadinha, o atleta, se fizesse gol, ia lá no banco do Bangu abraçar ele. Esse atleta realmente marcou gol e foi muito bom. E ressaltando, só para lembrar o Randan, que ele tem uma memória seletiva, que nunca, jamais, eu estando em campo, e ele também, o time dele ganhou domingo. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, doutor Bruno, pela sua excelente aula, sua experiência, poder ter sido compartilhada conosco, né? Essa dobradinha do seu com o doutor Paulo, isso é fantástico para a gente, né? Poder ouvir os dois que trabalham em equipe e demonstrar o quanto é importante essa integração dos médicos, né? Nós temos algumas perguntas aqui para o doutor Paulo. Se o Rustox e a arnica também podem ser usados na mesoterapia. Poder pode. Realmente não há contraindicação, há quem faça. Eu aqui não uso. Mas poder pode. Porque já é de muito tempo em mesoterapia que você utiliza drogas anti-homotóxicas, sobretudo medicações homeopáticas. Então, outros tipos de medicações. Pode ser utilizado. Eu não uso, mas não há contraindicação. Tem uma outra pergunta também. Quais as melhores indicações para lesão parcial de manguito rotador em nadadores e surfistas? De quem é a pergunta? Da Paula. Oi, Paula. Obrigado aí por essa pergunta. É uma pergunta extremamente interessante, porque, conforme eu falei, tanto o ácido hialurônico, quanto o plasma rico em plaqueta e quanto o anti-homotóxico são utilizados nas lesões tendíneas, bursais, e nós temos casos com plasma rico em plaquetas em ruptura parcial. Veja bem, se você tiver uma ruptura transversa, pouco você vai poder fazer, mas se essa ruptura é longitudinal, você pode fazer tanto o plasma rico em plaqueta e mais o plasma rico em plaqueta associado ao ácido hialurônico, e você vai melhorar
então a cicatrização e a regeneração desse tecido. Em relação ao ácido hialurônico e em relação ao antiobotóxico, o que você tem de importante é que você tira o debridamento. Imagina que essas lesões de manguito rotador, sobretudo, você tem uma prevalência maior de supraespinhoso, você tem uma área restritiva ali, por quê? Porque há um atrito, há uma aderência. E quando você faz o ácido hialurônico e você faz o antiobotóxico, você retira essa aderência, permite um deslizamento desses folhetos e, obviamente, o processo de reabilitação vem a reboque muito mais fácil e com muito mais robustez. Então, dá certo, sim, nesse tipo de lesão. Agora, vai depender, obviamente, minha querida, do nível de lesão e de grau de lesão. Aí você vai ter que olhar se tem uma lesão de Bigliani, se tem grau 1, grau 2 ou grau 3. Você vai observar se essa lesão é transversa, se é longitudinal, se você tem um gap ou não tem gap. Tudo isso leva em consideração. Mas pensando na possibilidade de uma lesão de pequena para moderada, a chance de você conseguir bons resultados com todos eles ou eles em separados é muito grande. Espero ter respondido a pergunta. Eu gostaria de perguntar se alguém mais deseja fazer alguma pergunta para os nossos palestrantes, doutora Adilson. Tem uma outra pergunta agora do Fabrício. Com o crescimento da especialidade de medicina do esporte e da tecnologia, qual o panorama que vocês têm para o futuro em relação às terapias infiltrativas e à utilização dos métodos de imagem? Bom, eu vou responder primeiro, depois eu passo para o Bruno. Quando, em 2017, eu criei a ABET, que é a Associação Brasileira de Estudo e Tratamento por Infiltração, e que evoluiu para Brazos, e que organiza desde 2014 o ISIAT, 2016 o ISIAT Brasil e o Brasit agora, é por entender exatamente isso aí, Fabrício, que nós temos aí métodos de imagem, como o doutor Bruno passou, e tantos outros métodos de imagem, e que vêm auxiliar os métodos de infiltração. Eu, particularmente, acredito claramente que as moléculas infiltrativas serão o futuro da medicina. Tudo passa por um tratamento por infiltração e passa também por um nível de treinamento. Obviamente que eu vou deixar o doutor Bruno falar, porque ele tem uma consideração bem interessante a respeito de muitos cursos rápidos para a formação de ultrassom. Ele falou, estava o som dele baixo, mas ele falou bem claramente: Bruno, você poderia fazer ultrassom e infiltrar? E ele disse aí, não, porque aqui a gente está somando forças. Da mesma força, perguntam para mim, você pode guiar e infiltrar? Até poderia, mas por que eu vou abrir mão da experiência do Bruno ao meu lado, me ajudando no procedimento? Eu fiz cursos de infiltração, eu fiz cursos de ultrassonografia, eu fui para a Unifesp fazer curso, mas eu não sou ultrassonografista. Eu sou médico fisiatra, reumatologista e médico do esporte. E, acima de tudo, um infiltrador treinado. Assim como o Bruno é um ultrassonografista experiente com mais de 30 anos. Então, este é o caminho, Fabrício, e vão andar juntos. Randan deu uma deixa aí para falar de uma coisa que eu insisto muito, que é... Está ouvindo bem? Ouvindo, Randan? Estou. Sim, sim. Uma deixa porque muita gente faz um treinamento pífio de pequeno, acha que está vendo, acha que está guiando e, na verdade, está correndo risco. Né? Ele está correndo risco, o seu paciente, que, na verdade, não está tendo uma guiagem verdadeira, não está tendo a avaliação prévia e muito menos a avaliação pós. Agora, o principal risco é de você infiltrar errado. Eu tenho que aqui falar que eu tinha um preconceito, literalmente, quanto à infiltração, que eu tinha visto muito atleta que infiltrou para jogar, infiltrou para treinar, então eu não gostava de infiltração. Quem me curou disso foi o Paulo Randan, né? Não só com a técnica, o bom senso e o cuidado com que ele faz as coisas, desde o momento de asepsia e antisepsia, mas principalmente que ele infiltra para tratar
e nunca infiltra para jogar. Eu nunca vi ele fazer isso. Né? Uma coisa importante é deixar esse ponto claro, né, que o Randan é que me curou dessa má vontade que eu tinha contra a infiltração. E outro ponto que eu tenho que fazer um agradecimento aqui, senão eu vou ter problemas sérios, é o meu assessor de tecnologia, né, que está aqui, por favor, Matheus. Meu filho Matheus, assessor de tecnologia. Quando você tem alguma dificuldade técnica com alguma coisa eletrônica e moderna, chame a criança mais próxima, que ela sabe resolver. Né? Muitas vezes a criança nem alfabetizada ainda já está resolvendo. Eu tenho um assessor de tecnologia que, embora tenha só 10 anos, ele já tem 5 anos de robótica nas costas. Então ele está aqui para qualquer coisa que acontecesse, ele salvava a mim, ao Randan, etc. Nós temos que agradecer a ele, com certeza. Tem uma outra pergunta do Lucas. Ele está perguntando ao Dr. Paulo como ele pode fazer para ter um curso de infiltração com o senhor ou mesmo um estágio. Bom, Lucas, muito obrigado pelo interesse. Nós já temos o curso de infiltração, que é feito pela Faculdade IPMED de Ciências Médicas, aqui em Copacabana. Só que pela pandemia, os cursos estão parados, nossos cursos são presenciais, nossos cursos envolvem pacientes e nossos cursos nós somos bastante exigentes no treinamento também. E na Universidade Federal, como eu disse, em breve nós teremos cursos também voltados através da Fundação José Bonifácio, o serviço de Centro de Treinamento e Infiltração e o CERTEM, que é o Centro de Tratamento Regenerativo, e nós pretendemos ter cursos de capacitação. Então, você fique atento aí com a gente, o meu e-mail eu coloquei na tela, eu repito aqui, paulorandan@yahoo.com.br, meu telefone celular, 987-6350-48, de forma que você entre em contato comigo e tão logo estejam abertos os cursos no IPMED, nós teremos o maior prazer de recebê-lo, ou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós também teremos um grande prazer em recebê-lo. Eu vou transmitir mais uma pergunta para os dois palestrantes. O Diego está perguntando como é que vocês veem a atuação da equipe multidisciplinar, enfermeiro, fisioterapeutas com vocês no esporte. Bom, eu deixei claro na minha aula a importância da multidisciplinaridade. Em relação ao enfermeiro, eu sou casado com uma, então não posso falar mal jamais da enfermagem. Eu sou casado com uma enfermeira. Eu acho fundamental a questão disso. Hoje mesmo, Bruno vai lembrar de uma paciente com capsulite adesiva que nós infiltramos na semana passada, fizemos ácido hialurônico na paciente, fizemos técnicas de cocontração logo após a infiltração, e a fisioterapeuta me ligou hoje, falando maravilhosa, sentindo-se muito bem e muito satisfeita com o trabalho que nós fizemos, porque o trabalho dela andou. Ela estava há 4 meses estagnada naquela capsulite adesiva e em uma semana ela ganhou um arco de movimento de mais de 20 graus. Então, acho que é isso aí. O trabalho do médico ele é complementado com o trabalho dos demais profissionais de saúde. E quem trabalha no futebol, quem trabalha no esporte, de uma maneira geral, sabe que nós temos uma equipe multidisciplinar e as decisões são tomadas em conjunto. Aproveitando a deixa aí, eu localizei aqui no chat qual o Diego é, o Diego Tuber. Antes de mais nada, quero aqui agradecer a presença do Diego. Diego, você tem um trabalho que você vai passar muito aperto, porque você é um desbravador. E todo desbravador carrega um fardo muito grande. Mas você pode estar certo que eu sou um dos que acredita no seu projeto, no que você está fazendo, que não vai dar certo. Eu acho que a equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, ou como queiram chamar, é fundamental. A gente vai somar sempre informações, pontos de vista, profissionais diferentes, para ter ideias diferentes, para ter um consenso. A gente adiciona conhecimento de um e do outro, a gente sempre soma. A principal coisa na equipe multidisciplinar, eu até presidi uma mesa disso no congresso, participei em outro também, foi no Pan-Americano ou no Mundial, de uma mesa sobre interdisciplinar, e eu acho muito legal essa parte daí.
principalmente se você tiver o cuidado de entender que a equipe interdisciplinar ela não compete entre si, ela compete com outra equipe. Se um daquela equipe está ganhando, está todo mundo ganhando. Então, o grande ponto na equipe interdisciplinar, eu acredito que é a união dela. Você primeiro despojar a equipe de vaidade, né, e depois você adiciona união. Aí a gente tem uma equipe verdadeira. Quando um ganha, está todo mundo ganhando. A interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, ela é extremamente benéfica para muita coisa, né? E dentro do esporte, né, em especial futebol, que é onde eu milito já há mais de 10 anos, eu sempre vi só vantagens nisso. Então, acho que pelo adiantar da hora, eu vou agradecer aos nossos palestrantes. Doutora Adilson, quer falar mais alguma coisa para que a gente possa fazer o sorteio das vagas? Eu só queria que as pessoas que forem sorteadas coloquem no chat o telefone delas para que eu possa enviar depois o link para eles acessarem o Brasit. Lembrando só que eu preciso do nome completo, do registro profissional, se médico, se ou outro profissional de saúde, o registro da categoria, o telefone e o e-mail para que as meninas da Regency lá possam fazer a orientação de vocês para entrar no cadastro, né? Eles já entrarão como voucher da presidência. Doutor Paulo, então é melhor o e-mail ou só o telefone? Telefone e e-mail. Telefone, e-mail, nome completo e o registro profissional da categoria. Tá bem, então. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente fazer o sorteio. Rapidamente, só complementar com aquela última pergunta. A infiltração, ela sempre vai estar incluída no nosso dia a dia ali como médico do esporte, como médico fisiatra, e enfatizar aquela posição do Bruno em relação à segurança. A infiltração guiada é muito segura, é segurança para o paciente, segurança para o médico, para a instituição e para a família. A pergunta foi muito boa, cada vez mais nós vamos infiltrar mais sim, mas com padrão, conhecendo as substâncias. E aquela outra pergunta do colega da equipe multidisciplinar, a equipe de reabilitação e médica de qualquer treinamento desportivo, de qualquer equipe desportiva, ela é uma equipe multidisciplinar e todos são importantes. Então, agradecer a todos e vamos para o sorteio, Patrícia, pelo adiantado da hora. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Vocês conseguem ver minha tela? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Doutora Adilson? Sim, estamos vendo sim, está muito bom. Tá bem. Olha, eu tirei as pessoas que provavelmente já têm a inscrição, né? O senhor, o doutor Paulo, o doutor Bruno, né? E algumas pessoas que estão participando aqui, que eu sei, como meu filho e tudo, que não vão assistir. Então, dentre as pessoas que ficaram conosco até agora, nós temos 17, e então vamos sortear, né? Então, nós temos o número 13, 12, 8, 2 e 17. Então, o número 2 é Ana Caruso. Só estou anotando aqui. 17, que aí eu vou parar o compartilhamento. O número 2 é Ana Caruso. O número 8 é Jefferson Luiz de Abreu. Jefferson Luiz de Abreu. O número 12 é a Paula Joca. O número 13, Paulo César Vieira. E o número 17 é Thaís Randan. Tem alguém que já está inscrito e que não deseja?
Eu acho que a Paula, que está aqui no chat, disse que ela já tem a inscrição. Sorteio outro número, doutora Adilson? Vamos sortear sim. Se ela abrir mão da dela, a gente pode sortear sim, com toda a segurança. Então tá, vamos novamente. Espera aí. Tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se sai um número diferente. Então, nós temos 14, né? O 16. 14 e 16, né? É porque os outros já foram. Deixa eu ver quem é o 14. Riquela. Riquela. Será que ela ainda está aqui? Tá. Eu queria solicitar os participantes que foram sorteados para enviar, então, no nosso chat aqui, os dados, né, de CRM, nome completo, registro, e-mail, telefone, para que a gente possa mandar o link. O Jefferson também pediu para sortear o dele também por não conseguir ir. Deixa eu ver quem é o Jefferson, é o 8. Então, eu vou passar para o 16, que é a Solange Chalfun. Alguém pode me ajudar aqui? Os participantes podem se manifestar, se quiser, podem falar para poder ajudar. A Riquela já respondeu. Eu gostaria que os outros participantes pudessem também se manifestar. Eu preciso do e-mail também. Patrícia, eu já estou colocando os meus dados no chat, tá? Tá, obrigada. Ana Caruso. Fabrício, o que está sendo sorteado é uma inscrição para participar do Brasite no sábado agora. Depois, Patrícia, é só você mandar tudo isso para mim para o meu zap amanhã que eu distribuo para a Regis, tá bom? Tá, pode deixar. Pessoal, eu vou me ausentar porque eu estou longe de casa, no consultório. Obrigada, doutor Paulo. Muito obrigada. Agradeço imensamente a todos que ficaram até aí para assistir. Adilson, muito obrigado. Patrícia, muito obrigado. Obrigada, fiquem todos com senhor. Deus. Até sábado. Até sábado. Obrigado. Obrigado também. Boa noite a todos aí. Palestra muito boa. Parabéns a todos. Parabéns à nossa diretora científica, Patrícia da FLOM. Obrigado a todos. Obrigada, doutora Adilson. Parabéns ao senhor também por ter me auxiliado nessa organização toda, feito contato com nossos palestrantes. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, até essa hora, né, da noite, já o adiantar da hora, e que todos possamos ter um bom final de ano e que estejamos juntos em próximos eventos, sempre em prol da parte de reabilitação, seja de atleta, sejam das outras pessoas, trabalhando em conjunto, sempre com essa visão interdisciplinar, né? Não só multidisciplinar, para que nós possamos ser mais efetivos e dar uma condição de saúde, uma qualidade de vida melhor para os nossos pacientes. Muito obrigado a todos, em nome da Associação de Medicina Física e Reabilitação do Rio de Janeiro. Tá? Boa noite.